Olá, como você está? A gente vai embarcar agora numa nova aventura, né? A gente vai conhecer uma história muito interessante que é sobre o dilúvio. Mas antes da gente entrar propriamente no dilúvio, a gente vai falar sobre a corrupção do gênero humano, que foi a causa do dilúvio. E aqui traz algo muito interessante, do qual muitas vezes é compreendido de forma errônea. E eu já ouvi muitas das vezes que quando a Bíblia fala dos filhos de Deus e as filhas dos homens, as pessoas dizem que anjos desceram do céu, conheceram mulheres humanas e tiveram filhos e filhas, e por causa disso, né, que veio o dilúvio. E não, na verdade, anjos não desceram do céu para coabitar com seres humanos. A gente tem um fluxo aí de anjos subindo e descendo o tempo inteiro, né, do céu para a terra, da terra para o céu. Mas esses anjos, eles têm seus diversos trabalhos, seus diversos ministérios, né? E coabitar, né? Conhecer um ser humano não faz parte do trabalho deles. Eles não fizeram isso. Quando a Bíblia diz aqui, os filhos de Deus, né, viram as filhas dos homens, acharam elas formosas e tomaram para si, ela está falando de duas genealogias muito importantes. E essa é a genealogia de Caim, né, que representa aqui os filhos dos homens, e quem representa os filhos de Deus é a genealogia de Sete, que é o terceiro filho de Adão. Caim é o primogênito, mas ele optou por não fazer a vontade de Deus, né? Por seguir a sua própria vontade. Olha só o que o capítulo 4 ele até inclusive matou o seu irmão Abel, né? Tem uma parte aqui do capítulo 4 que é até interessante, porque Deus, ele falou com Caim, ele chamou a atenção de Caim algumas vezes aqui nesse trechinho que a gente tem aqui sobre a história dele e de seu irmão Abel. Deus, ele vem e fala: por que você anda irado? Por que o teu semblante descaiu? E aí Deus alerta: olha, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Mas cumpre a você dominá-lo. Então você precisa ter domínio. Se você dominar esse sentimento ruim que está em você, você será aceito perante Deus. Mas se você não dominar, né? Ele fala, o pecado jaz à porta. E foi isso que aconteceu. Caim, ele se permitiu ser guiado pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, né? E Abel não. E Sete veio para substituir o lugar de Abel. Na genealogia de Adão, Caim ele foi extinto, né? Na verdade, Caim, logo depois no capítulo 4 mesmo, no final do capítulo, fala sobre a descendência de Caim. Então, ele cria, a gente tem uma nova genealogia, os descendentes de Caim, e depois a gente tem os descendentes de Adão no capítulo 5. E Caim, ele é extinto da linhagem de Adão. Por quê? Porque Caim optou por seguir as paixões, né, da carne, mas Adão e seus descendentes optaram por seguir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para mim e você? Que guardemos e vivemos, né, de acordo com os seus estatutos, de acordo com os seus mandamentos, né? Porque nós vamos ser julgados por esta lei, e essa lei vai nos trazer liberdade ou, infelizmente, condenação. Quando fala aqui dos filhos de Deus, então está falando da linhagem de Sete. Por quê? Sete, ele representa. O que Adão ele foi criado para representar a Deus? A Bíblia fala que quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou a sua imagem e a sua semelhança. O pecado, ele trouxe essa ruptura, ele quis desconfigurar, eu esqueci a palavra correta, mas o pecado ele tende a manchar, corromper essa imagem de Deus, né? E quando Adão ele
sucedeu, né, se permitiu pecar, ele manchou, né, a imagem de Deus, né, a semelhança que Deus o havia feito. Mas Cristo, né, veio para poder nos devolver, né, nos dar novamente esse direito de refletirmos a sua imagem, né? E foi isso que aconteceu. Adão pecou, mas Deus explicou e disse: olha, vocês vão viver, e explicou as maneiras como eles deveriam viver, né? Que dali o cordeiro, eles todos os dias deveriam oferecer sacrifícios, e o cordeiro, ele representava o que iria acontecer com Cristo. Então eles deveriam ter uma vida voltada para a vontade de Deus. Eles deveriam dominar as suas paixões, né? Deveriam ter domínio próprio. Então os descendentes de Adão são pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus. E aí eles são chamados de filhos de Deus. E quem vive de acordo com as suas paixões são considerados filhos dos homens, que nós juntamos com a descendência de Caim. Olha o que 1 João, capítulo 3, eu deixei marcado aqui, fala pra gente. O subtítulo, um dos subtítulos, né, do capítulo, ele diz assim: os filhos de Deus e os filhos do maligno. O versículo 9 diz assim, ó: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Quem é a divina semente? Jesus Cristo. Ora, esse não pode viver pecando, pois é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então é assim que a gente conhece os filhos de Deus e os filhos do homem, ou o filho do diabo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 diz assim, ó, que Jesus, quando ele voltar, né, antes dele voltar, será revelado o homem da iniquidade, ou o filho da perdição. O versículo 3, que diz assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem são esses? Aqueles que vivem uma vida dissoluta, uma vida guiada pelas suas paixões, pelos seus desejos carnais, né? Pelo ódio, pela ira, pela raiva. Esses são os filhos dos homens, ou filhos do diabo. E aqui diz, o versículo 3, ele diz assim, ó: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então Deus, ele diminuiu, né, a vida, né, os dias, né, do homem, exatamente por causa dessa corrupção, dessa maldade. Os filhos dos homens, quando se juntaram, os filhos de Deus, quando se juntaram com as filhas dos homens, né, por causa do agrado de seus olhos, eles foram influenciados e contaminados, né, pelas suas práticas. Então, por isso o Senhor abreviou os nossos dias, né, diminuiu os nossos dias, porque Ele sabe que a gente tende a ser muito carnal, mas nós precisamos dominar esses sentimentos e viver pelo Espírito, né? Viver através do Espírito, deixar este Espírito fluir em nós e transbordarmos o Santo Espírito de Deus. Então não pense que anjos desceram e coabitaram com as filhas dos homens. Não. Foram os descendentes de Sete que olharam para as descendentes de Caim, se agradaram porque elas deveriam ser muito sensuais, né? Porque não é só questão de ser linda. Com certeza as filhas de Deus também eram lindas. Gente, eles estavam em uma terra recém-criada, recém-formada, repleta de coisas lindas, exuberantes. Eles com certeza eram lindos e exuberantes, mas foram atraídos pelo aquilo que os seus olhos estavam vendo e se apartaram do caminho do Senhor. Então Deus, ele
ele vai trazer o dilúvio exatamente por causa disso, porque os filhos dele, os descendentes de Sete, né, que representavam os filhos de Deus, que refletiam a imagem de Deus na terra, se corromperam com as filhas, as descendentes de Caim. E nisso a maldade se alastrou em toda a terra. A gente vai trazer mais coisas nos próximos vídeos, então que Deus abençoe vocês.